ela vai mostrar o quarto do Rafael. Pois é, eu sei, estou atrasada, mas finalmente consegui. Eu já mostrei no vídeo anterior o quarto do Gabi, vou deixar aqui nos cards para quem ainda não assistiu. E hoje vim mostrar o quarto do meu pequenininho, eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Ainda não assistiu o vídeo sobre o quarto do Gabriel, eu indico que você vá lá agora, antes de assistir esse daqui, porque lá eu conto um pouquinho por que que a gente fez o quarto com 2 camas, por que que a gente decidiu não colocar o Rafinha por enquanto lá, e aí por que que a gente decidiu fazer esse quarto. Então, mais uma vez, vou deixar nos cards. E aí você vai lá, assiste e depois você volta aqui pra ver o quarto do Rafinha. Mas basicamente esse quarto é muito mais fofo do que a gente planejou. A ideia era realmente só utilizar o que a gente já tinha e uma coisa ou outra acabar comprando, né? Porque não tem jeito, pra deixar o quarto com mais carinha de bebê. E no fim ficou uma coisa tão linda, tão linda, tão linda. E eu não me arrependo porque ele dorme super bem, ele se sente super bem aqui, né? Ele fica olhando os bichinhos que tem no quarto dele, ele vê a parede que tem um elefante. E a gente percebe no jeito dele, na calma dele, que ele gosta, que ele se sente bem no quartinho. A ideia é que depois ele vá dormir com o Gabriel no outro quarto, que a gente tem as 2 camas. Mas, honestamente, hoje eu não sei quando isso vai acontecer. Mas eu não vou ficar me prolongando, porque o vídeo do quarto do Gabriel ficou com quase meia hora, porque eu comecei a contar uma história atrás da outra, e, aquela coisa que, né, eu falo demais, pois é, eu falo. Então eu vou começar a mostrar os detalhes do quartinho. Bom, vou começar falando que algumas coisas desse quarto eu ganhei e algumas coisas desse quarto eu comprei, fora o que a gente já tinha na época do Gabriel. Então, o que eu não lembrar de fornecedor, eu vou pesquisar pra deixar aqui pra vocês no box de descrição, tá? Eu estou falando isso porque eu vou começar por um item que eu não sei de onde é. Eu só sei, eu comprei essa estrelinha, ele é um nicho de estrela feito em madeira, é madeira mesmo. E aqui dentro, ó, a gente colocou, na verdade, sabe aquela coisa, ai, não sei onde eu coloco. Essa luminária é uma luminária da época do Gabriel. Ela é uma luminária de príncipe. Na época do quartinho do Gabi, a gente fez no estilo provençal. E aí eu amei, achei que combinava e acabei comprando. No fim, eu nunca usei. E eu acabei colocando aqui dentro desse nicho. Eu queria coisas diferentes pra compor o quarto, né? Eu não queria que fosse igual na época do Gabi, que era bem aquele quartinho infantil. Enfim, hoje em dia tem coisas mais despojadas, diferentes pra compor um quarto de bebê. E a minha ideia foi essa. O segundo item que eu vou mostrar é os cílios, que eu acho a coisa mais linda. Vi poucas mamães de meninos usando os cílios, as mamães de meninas usam mais, mas vi algumas inspirações e eu achei a coisa mais fofa. Esses cílios aqui é um adesivo, é da Boom Adesivos, é a mesma loja de adesivo que fez as estrelinhas do quarto do Gabriel. Aqui também a gente optou por não colocar papel de parede, por aquela questão de ficar mais atemporal. Então eu utilizei uma tinta, se não me engano ela se chama Asteroide. Agora eu só não lembro qual é o fabricante, mas ela chama Asteroide. Ela parece um azul, ela na verdade era da paleta de cinzas. E na parede ela ficou um azul e eu adorei o efeito, adorei. Então a gente tem um dente aqui, essa paredona, a gente só pintou esse dente dessa cor. E aí a gente colou os cílios e colocamos aqui a nossa estrelinha. Aqui eu tenho mais um nicho de madeira que também é da mesma loja da Estrela, em formato de casinha. É engraçado que no fundo, tanto desse nicho de casinha quanto do de estrela, tem um tom de azul. É o mesmo tom da minha parede. Então quando eu vi eu falei, nossa, vai combinar. E aqui tem um anjinho, que também é da época do Gabriel. A gente comprou o batizado dele. E aí eu deixo aqui. Aqui eu tenho a famosa luminária de nuvem. Muita gente me pergunta da onde é a luminária. Ó, até preciso trocar a lâmpada.
Da onde a luminária de nuvem, Thalita, me fala? Eu comprei também em uma loja chamada Atelier Patchouli, também na Feira Bubble, e aí eu apaixonei nela. É a mesma coisa, no tom de azul, é um tom muito próximo da parede, e eu achei que ele ia compor super bem, tem os cílios que eu queria, e aí eu falei, não, eu tenho que levar essa luminária de nuvem. A inspiração do quarto do Rafael começou com um elefante, por conta da Zara Home. Eu tava grávida e acabei indo visitar a loja, e aí eu vi um monte de coisa de elefante, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer o quartinho dele. E aí eu decidi, falei, olha, elefante é bonitinho. Quando eu fui fazer meu chá de bebê, eu decidi que eu queria animaizinhos da floresta, porque as meninas fizeram uma decoração com raposas, com bichinhos, achei a coisa mais fofa. Aí eu resolvi pintar essa parede de azul e decidi que eu queria estrelinhas. E eu falei, não, podia ser uma coisa meio céu, meio elefante, meio bichinho. E aí eu decidi que não tinha tema, eu ia juntar coisas que eu achasse bonitas e que ornassem, e que esse seria o tema do quarto. E foi o que aconteceu. Se você me perguntar qual que é o tema, não faço a menor ideia, acho que não tem tema. Aí eu tenho um puxador de elefante, que também é da época que eu estava alucinada no tal tema de elefante. Eu encontrei na Zara Home. E aí eu comprei 2 puxadores e não sabia onde eu ia colocar. Falei, eu só sei que eu vou colocar em algum lugar, mas não sabia onde. E aí, por último, eu acabei colocando ele aqui pra compor essa parte da parede. E ele está sendo uma mão na roda, porque eu deixo a bolsa de sair do Rafinha pendurar. Bom, virei aqui um pouquinho a câmera, porque ainda nesse cantinho nós temos o amado elefante. Esse é o elefante que a gente faz as fotos do mêsversário do Rafinha. Eu apaixonei desde a primeira vez que eu vi ele. Ele é enorme, ó. Vejam o tamanho desse bicho. Ele é gigante. Eu comprei fora. Nos Estados Unidos eu comprei na Amazon, mas aqui no Brasil eu sei que as meninas da To Be For You tem pra vender. E hoje em dia tem inclusive cor de rosa, branco, enfim, dá pra você comprar da cor que te agrade mais. E aí eu acho que ele é assim, a fofura do quarto dele. Eu não vejo a hora dele começar a interagir com o tal do elefante. E aí eu deixo aqui na minha bancada. Eu tenho um bancadão que eu vou mostrar pra vocês, pra trocar o Rafinha. E aí eu deixo ele aqui do ladinho. Aqui eu tenho mais um ganchinho de elefante também da Zara Home. E aqui eu tenho uma plaquinha escrito Be Brave Little One. Bom, aqui eu tenho uma bancada que é da época que a gente projetou esse quarto pra ser um quarto de visita. Na verdade, o quarto sempre foi um quarto de visita, nós tínhamos uma cama de casal, sempre foi um escritório, e aqui essa era a bancada do escritório, onde tinha uma cadeira, e sempre foi o quarto de trocar do meu marido. Cada um tinha o seu quarto de trocar, então o Felipe sempre usou esse guarda-roupa aqui desse quarto, e as minhas coisas sempre ficaram no meu quarto. Quando a gente decidiu por fazer o quartinho do Rafinha aqui, então o Felipe deixou de ter o guarda-roupa, e essa bancada que foi assim uma das coisas que me fez optar, dar assim meu checkmate para decidir por esse quarto pro Rafael, eu fiquei em dúvida do que eu faria com ela, porque ela tinha o buraco embaixo, né? Ela tinha o buraco pra você sentar e colocar os pés. E a gente ficou, tá, mas o que a gente vai fazer? Vai ficar um buraco, vai ficar esquisito. E aí no fim a gente acabou optando por colocar gaveteiros. Eu mandei fazer com marcenaria, 3 gaveteiros com rodinhas, onde nesse momento eu poderia utilizar colocando fraldas, roupas do Gabriel que ainda o Rafinha vai usar, ou, enfim, no futuro a gente poderia utilizar colocando brinquedos, já que a ideia é transformar esse quarto depois numa brinquedoteca. Aqui na bancada do Rafa, nós temos um cesto de crochê da empresa, ó, Ponto Deco. E aí nesse cesto eu deixo um álcool em gel, porque eu uso bastante, o remedinho que eu tenho dado por conta do dente, um spray de nariz e algumas pomadinhas para quando ele precisar, são pomadinhas de assadura. E também deixo meu aspirador nasal. Aqui eu deixo uma garrafinha, que eu coloquei o nome, né, água do trocador, porque a gente esquenta, né, ferve a água para trocar, e aí geralmente ela tá muito quente, então eu misturo quando é necessário. Aqui eu tenho o kit higiene, que é do Baú da Lulu, então ele também é no mesmo tom de azul, e olha os potinhos, que gracinha. Eu apaixonei nesses potinhos, nesse modelinho, e principalmente apaixonei porque eles vinham, ó, numa bandejinha de acrílico. Eu queria muito, tava apaixonada por bandeja de acrílico, aliás, tudo de acrílico, e aí eu optei por esse.
Eu deixo a pomada que eu faço. Pra quem não viu ainda, eu vou deixar aqui nos cards. Também deixo fácil acesso pasta de dente, que é qual eu estou utilizando com ele. E a dedeira. Ele já tem 4 dentinhos, então eu preciso escovar. Deixo aqui a vitamina D, que ele toma todos os dias. Vai tomar até 1 ano. E deixo outra solução aqui pro narizinho, que é a que de fato eu tenho utilizado com ele. Aqui eu tenho o trocador. Esse trocador a gente mandou fazer. Ele é uma espuma, é só você ir na casa de espuma, aí você mede, faz a medida que você quer. Eles cortam pra você a espuma e aqui você pede pra colar uma outra espuma, pra ele ficar assim nesse formato. Esse formato ajuda caso ocorra um acidente, enfim, você ali tá distraído, o bebê vira, ele tenta barrar a virada da criança para a criança não cair. Eu tenho uma luminária. E tenho o meu famoso umidificador que eu falo muito bem no Instagram e todo mundo pede a indicação, que é da Black & Decker. Gente, isso não é publicidade, é porque ele é muito bom, ele não tem luz, ele não vira um abajur à noite, ele é muito bom e silencioso. Aqui na lateral eu tenho um guarda-roupa, ó, bem altão, que é da época que a gente utilizava o quarto como escritório. Ele ainda tem coisas da casa, ó. O pessoal da Fabi organizou. E aí, eu nem abro, ele fica fechado, só com algumas coisinhas, remédios, coisas de escritório, tá? Coisas que a gente não utiliza no dia a dia. Na frente do trocador, a gente tem esse elefante maravilhoso, que ele é uma fibra, né? Ele é feito de fibra, que também é da Zara Home, a gente ganhou de uma amiga nossa. E a gente tem um cesto para deixar a roupinha suja do Rafa, que é lá da To Be For You. Então, ó, o elefante, ele serve para guardar uns brinquedinhos, alguns cacarecos do Rafinha. A gente deixa aqui. E às vezes o Gabi vem e coloca as coisinhas dele também. E aqui o cestinho, que é a coisa mais linda, é da marca Lorena Canals. A gente deixa aqui do ladinho pra deixar as roupinhas sujas do Rafa. Bom, troquei de lado e vim mostrar a outra parede pra vocês. Vou começar pelo berço, que era do Gabriel. Como eu disse, na época tava na moda fazer aqueles quartos provençais. E aí eu apaixonei nesse berço, que é todo de captonê. Aqui ele tem um tecido, como se fosse um suede. Eu acho que é um suede. Todo de captonê cru. E eu apaixonei, não teve jeito. Falei, não, Felipe, eu nem sei do que eu vou fazer o quarto dele, mas eu sei que ele vai ter esse berço. E aí a gente não usou, porque como eu disse, ele dormiu sempre, forever no meu quarto. E aí eu guardei e falei, não, quando eu tiver um outro filho, seja menino ou seja menina, dá para os dois sexos, eu vou utilizar o berço novamente. Ele é da Companhia do Móvel, tá? Ele não vira caminha, ele só fica na posição até lá embaixo, né? A gente consegue ir abaixando conforme a criança vai crescendo. E confesso que eu acho que faz falta. Hoje, talvez eu não comprasse esse berço só pela beleza. Eu talvez comprasse um berço que no fim virasse uma mini cama. Esse móvel também é da época do Gabriel. Ele é um móvel manual, então a gente tem que vir e dar a corda. E aí o fato dele ser manual, na época eu fiquei um pouco incomodada, porque o Gabi gostava de ficar no berço, e aí a gente ligava o móvel e logo o móvel parava de funcionar. Eu até na época acabei ganhando um outro móvel eletrônico, né? Então você vai lá, aperta o botão e ele fica a vida inteira funcionando. Mas eu acho esse muito mais charmoso, muito mais fofo, e aí decidi usar no quarto do Rafinha. Agora eu descobri uma coisa fantástica. Esse aparelhinho que fica aqui, que a gente dá corda, você consegue comprar ele sozinho e ele ser eletrônico. Então você aperta e fica, sei lá, tipo, tocando 130 músicas. Bom, e ainda nessa parede a gente tem a babá eletrônica. Então eu já falei dela muitas vezes no meu Instagram. Essa babá é da Motorola, vou deixar aqui embaixo o modelo pra vocês. Ela é muito, muito boa, é uma babá simples, a gente, na verdade foi uma das babás mais baratas que a gente achou pra comprar, com monitor, com visor, né, a gente tem uma babá ainda mais simples que é só som, e essa daqui não, ela tem o visor, e a gente prendeu na parede e usa ela diariamente. Eu não vivo sem a minha babá, e onde eu vou, qualquer lugar que eu viaje, eu levo a babá, então ela fica aqui presinha. Aqui tem um polvinho que a gente deixa ele brincando, polvinho de crochê, ele ganhou de uma amiga minha. E aí esse polvinho, eu preciso até pesquisar mais sobre ele, mas
Ele surgiu de crianças que, se não me engano, ficavam na UTI ou não tinham mães e pais, enfim. E aí o polvo, essas mãozinhas, elas traziam um conforto, né? Tem alguma cultura que você deixa o polvo aqui e aí isso traz conforto pra criança. Enfim, ela me deu, achei muito fofo. E aí o Rafinha vira e mexe, ele adora pegar esses tentáculos do polvo e comer. Bom, aqui a gente também tem o famoso elefante, que todo mundo pergunta, Thalita, de onde é essa cabeça de elefante? Quando eu decidi fazer o quarto de elefante, eu fui buscar algumas inspirações no Pinterest, principalmente, já falei dele no vídeo do Gabriel. E aí eu vi uns elefantes maravilhosos, né? Essas imitações de taxidermia, de vários estilos e de vários bichos. E aí achei o tal do elefante. E aí eu encontrei uma loja no Instagram que chama Muse Baby Decor, algo assim, também vou deixar aqui. E aí eles tinham esse modelinho de elefante, achei a coisa mais fofa. E pra compor a parede, eu acabei encontrando esses quadrinhos que eu vou mostrar em detalhe pra vocês. E aí em uma das fotos desse site dos quadrinhos, tinha uma composição de quadros e o elefante no meio. E aí eu achei que ia compor, ia ficar fofo, e aí resolvi imitar. Olhem que fofo, aqui a gente tem um elefante, que é realmente muito lindinho. E aí o Rafinha adora ficar olhando pra ele. O bercinho dele, ó, é virado pra que ele realmente fique olhando o elefante e os quadrinhos. E aqui, ó, nós temos esses quadrinhos que são da Alfimab. É uma empresa que vende só imagens pra você enquadrar. E aí são imagens, ó, aquareladas. Eu apaixonei quando eu vi. Você pode personalizar. Então, colocar o nome do bebê. Aqui nós temos um personalizado, então, ó, Bons Sonhos Rafael. E aí eu apaixonei, eu mandei emoldurar na Moldura Minuto, que fica aqui em Campinas. E elas me deram a ideia de fazer alguns no branco, um na madeira e um no azul. Eu adorei o resultado. Aqui, aproveitando a parede, a gente tem quadrinho, eu chamo de quadrinho, né? Mas na verdade são aqueles nomes feitos de lã e arame. E aí eu prendi aqui na parede do Rafinha, achei que ficou muito fofinho. E na lateral do berço a gente tem a mão que balança o berço, né? Eu brinco que esse balanço chama a mão que balança o berço. Ele é um balanço da Fisher-Price que fica em formato assim de pêndulo, balançando o bebezinho. Aqui o bercinho, esse ninho que eu sou apaixonada, que é da To Be For You, que o Rafa não vive sem. Eu acho que eu dependo mais do ninho do que o próprio Rafinha. Mas todo lugar que a gente vai viajar, a gente leva o ninho. Ele é muito gostoso, muito fofinho. Eu sempre deixo uma mantinha e os rolinhos, tudo isso daqui na verdade era do Gabi. Eu reaproveitei esses protetores de berço. Aqui eu deixo alguns anjinhos. Alguns o Gabi ganhou, outros o Rafinha que ganhou. São todos para proteger o Rafinha. E essa roupa de cama de gotinha, que várias pessoas já perguntaram lá no Instagram, é de uma loja chamada Delas Kids. É muito fofo, eles têm coisas diferenciadas, assim, coloridas, com umas estampas diferentes. Aqui atrás da porta tem uma reza ao Santo Anjo. Então é Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confio a piedade divina, me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Eu rezava demais com a minha avó quando eu era pequenininha. E aí o Gabi ganhou da minha mãe e a gente colocou agora no quarto do Rafinha. Aqui a gente tem a porta da maternidade, que é a porta do Rafinha. Então eu pedi para as meninas colocarem um elefante grandão representando o Gabi e um pequenininho representando o Rafinha, também nas cores do quarto. Desse lado do quarto, eu tenho o meu cantinho de amamentar, que fica do lado do armário do Rafinha. Na época que eu comecei a pensar no quarto, eu não sabia muito bem o que eu faria aqui. O quarto é relativamente pequeno. E a princípio eu ia colocar uma mesinha, né, do lado da cadeira, pra poder amamentar e deixar as minhas coisinhas, uma água pra beber, enfim. Só que a gente tem uma amiga que é arquiteta e ela veio dar uma olhada no quarto e ela me sugeriu fazer essa árvore. Eu vou deixar a inspiração da árvore aqui pra vocês verem. Foi um projeto que eu vi também no Pinterest
E aí a Ana falou, não, vamos pensar, de repente cabe aqui. A árvore inteira não cabia nessa parede, né, porque essa parede ela quebra pro banheiro. Mas a gente entrou em contato com o pessoal da Ninho, que é uma loja muito legal aqui de Campinas. Eles são de Campinas, mas eles entregam pro Brasil inteiro. A Ninho tem um conceito de coisas feitas à mão, um conceito montessoriano, enfim, de livre brincar, é muito legal. E aí ela falou com o pessoal da Ninho, eles fazem a parte de projetos de quarto, e eles falaram, não, legal, vamos desenhar uma árvore que caiba aí na sua parede. E aí saiu essa árvore maravilhosa. Então aqui a gente tem alguns cacarecos que eu deixo do Rafinha para enfeitar mesmo. Mas o principal da árvore pra mim é a luminária, que me ajuda à noite a amamentar. E um espaçozinho para conseguir colocar a minha água, colocar o controle do ar-condicionado, enfim, apoiar algumas coisas que eu posso utilizar durante o processo de amamentação. Aqui a gente tem alguns quadrinhos que a gente ganhou, os cheirinhos, né, os difusores que a gente deu quando o Rafinha nasceu, tem um elefantinho que é para colocar a moedinha, um anjinho, né, o Santo Rafael, aquele bichinho ali sem olho, o Gabriel que fez pro Rafa, ursinhos que ganhou das avós, ursinho que ganhou de seguidora, essa letrinha R que acende, é uma luminária, o famoso R que o Gabi pintou pra ele, deu de presente quando ele nasceu. Aqui a gente tem, acho que é um alce, não sei direito o que é, que também é da Muse, que é da mesma marca do elefante. Uma luminária em forma de nuvem. Aqui é o lugar onde eu deixo a água, mais um ursinho. Esse cavalinho que é da época do Gabriel. E um elefantinho, que na verdade é de deixar na porta, mas a gente deixou aqui. Essa poltrona, também muita gente pede a indicação onde eu comprei. Na verdade, ela é da época do quarto do Gabriel e eu só pedi pra trocar o estofado. Eu mandei colocar um linho cinza e aí ela fica aqui. Na teoria ela fica aqui, mas na verdade ela fica no meu quarto, porque muitas vezes eu amamento, vendo alguma coisa na televisão. E o puff, e a minha almofada de amamentação. Aqui eu deixo uma almofadinha, ó, pra eu encostar, pra eu não ficar muito fundo na poltrona. E aí, a almofada pra amamentar. Olha quem chegou! Falei, gente, ele tá demorando pra acordar, só falta. Ele acorda em todos os vídeos, ele aparece em todos os vídeos. E no vídeo do quarto dele, ele não ia aparecer? Lógico que ia! Lógico que ia! Fala oi pro pessoal! Fala oi, galera! Oi, galera! Esse quarto é meu! É meu, é o meu quarto! Mãe maluca! Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu descobri por que eu demorei tanto tempo pra filmar esse quarto, porque ele é muito detalhado. Detalhado não, tem muito detalhe. Diferente do quarto do Gabriel, que é um projeto de marcenaria, esse quarto tem muito quadro, tem muitas coisinhas pequenininhas. E eu acho que por isso que eu fui empurrando com a barriga. Minha dívida, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci qualquer coisa de falar, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui pra mim no box de mensagens. E é isso, eu estou à disposição. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até! Dá tchau! Fala assim, tchau, gente! Tchau! Tchau, que agora eu vou mamar, viu? Tchau, que eu acordei, eu quero mamar! Olha lá! Tchum, tchum, tchum! Tchum, tchum, tchum! Não quer. Tchum, tchum, tchum! Tchum, 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 tchum! Fofura! Ó, esse é o banheiro do Rafinha, vou mostrar só pra não falar que eu mostrei o banheiro de um e não mostrei o banheiro do outro. É idêntico ao banheiro do Gabriel, praticamente. Só é menor.